Olá! Hoje vamos explorar uma ideia fascinante, uma ideia mesmo poderosa, a de que precisamos olhar para o nosso passado para conseguir construir um futuro melhor. Vamos mergulhar na filosofia de Sankofa, uma sabedoria ancestral que tem uma mensagem incrível para os dias de hoje. Ok, vamos começar com uma ideia que é a base de tudo. Muitas vezes a gente pensa na filosofia como uma coisa distante, super académica, não é? Reservada só para grandes pensadores. Mas a verdade é que, no nosso dia a dia, todos nós filosofamos. Desde sempre que a humanidade se faz estas perguntas. Quem sou eu? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? São as grandes questões da vida que nos definem, aquela busca por nos conhecermos que nos acompanha a vida inteira. E para isso, não é preciso ser académico para pensar no sentido da existência. E este pensamento traz a filosofia diretamente para a nossa realidade. Quando exigimos ética dos nossos líderes, como diz a citação, estamos a filosofar. Quando dizemos que algo não tem lógica nenhuma, estamos a usar uma disciplina da filosofia. Até quando expressamos o nosso gosto por uma música, estamos a tocar na estética, outro ramo da filosofia. O ato de pensar e de questionar está literalmente em todo o lado. E é aqui que a nossa história ganha um foco especial. O Manual Escolar de Cabo Verde, feito para jovens do 11º ano, serve como nosso guia nesta exploração. Ele não se fica pelas teorias clássicas, pelo contrário, propõe uma abordagem com raízes profundas na cultura e na sabedoria africana. E essa abordagem única é toda guiada por um conceito central, um princípio superpoderoso que dá forma a toda a análise. Chama-se Sankofa. Este é o símbolo de Sankofa. É um adinkra, um daqueles símbolos visuais do povo Aka, que vive em países como o Ghana e a Costa do Marfim, e cada um tem um significado profundo. Reparem bem, a imagem é de um pássaro que voa para a frente, mas com a cabeça virada para trás, a apanhar um ovo precioso, que simboliza o futuro. É uma imagem incrivelmente forte, não é? O seu significado é uau. Sankofa traduz-se como não é tabu voltar atrás e buscar o que se esqueceu. A lição é muito clara. Devemos resgatar o conhecimento e a sabedoria do nosso passado para conseguirmos avançar. Aquilo que foi perdido ou esquecido pode ser reclamado para moldar um futuro melhor. Então, como é que este manual põe o princípio Sankofa em prática? Ele faz isso ao entrelaçar diferentes mundos de pensamento, mostrando que o conhecimento pode ser visto através de múltiplas lentes. Esta justa posição de imagens ilustra a ideia na perfeição. De um lado, a criação de Adão de Miguel Ângelo, um ícone da arte renascentista ocidental. Do outro, uma escultura poderosíssima da cultura Nok, da África Ocidental. Ambas exploram a mesma questão fundamental, as nossas origens, mas através de perspectivas culturais e estéticas completamente diferentes. O mais importante aqui é que o manual não apresenta estas tradições como opostas, mas sim como complementares. A lógica rigorosa de Aristóteles, um pilar do pensamento ocidental, é estudada ao mesmo tempo que se explora a história da África, não apenas como um lugar, mas como a origem de toda a humanidade. Esta linha do tempo ajuda-nos a situar, desde os fósseis mais antigos dos nossos antepassados, como a famosa Lucy, até ao surgimento do Homo habilis, a história humana começou em África. E o manual reforça esta ideia, ligando o passado mais distante ao presente vibrante do continente. E aqui vemos como o princípio Sankofa funciona na prática. O manual não se limita a ensinar a filosofia antiga, ele resgata para iluminar os nossos desafios atuais. A alegoria da caverna de Platão, por exemplo, é usada para analisar como as redes sociais se podem tornar numa espécie de caverna digital, onde as sombras da desinformação são confundidas com a realidade. Este processo de fusão, de pegar em elementos do passado e de diferentes culturas para criar algo novo e relevante, tem um nome especialmente importante em Cabo Verde: criolização. Mas não é só uma mistura, é um processo ativo, criativo, de apropriação, onde as influências são reconfiguradas para forjar uma identidade única e autêntica. É uma resposta poderosa num mundo pós-colonial, é definir quem se é nos seus próprios termos. E um exemplo fantástico disto é o teatro. O conceito de criolização cênica, como vemos aqui, mostra como clássicos europeus, de Shakespeare a Molière, são adaptados e reinterpretados, ganhando novos significados no contexto cabo-verdiano. É muito mais do que uma simples tradução. É uma apropriação criativa que constrói uma nova identidade em palco. E tudo isto leva-nos à lição final e universal desta abordagem.
Voltamos ao nosso símbolo guia, a ave Sankofa. A sua mensagem torna-se agora ainda mais clara. A sabedoria não é algo que simplesmente se descobre do nada. É algo que se recupera, que se resgata do passado para dar sentido ao presente e direção ao futuro. Portanto, o ponto central é este. O Manual de Filosofia de Cabo Verde, guiado pelo espírito de Sankofa, ensina que o conhecimento genuíno não é escolher entre tradições, mas sim integrá-las. É sobre compreender as nossas raízes, todas elas, para podermos construir o futuro de forma consciente, com intenção. Num mundo cada vez mais globalizado, mas ao mesmo tempo polarizado, esta lição é fundamental. Mostra-nos que a força não vem da pureza, mas da síntese inteligente e respeitosa das nossas múltiplas heranças. Isto deixa-nos com uma questão para refletir. A lição de Sankofa não se aplica apenas a nações ou culturas, mas a cada um de nós. Olhando para a nossa própria história pessoal e coletiva, que conhecimento esquecido, que sabedoria abandonada, poderíamos resgatar hoje para nos ajudar a caminhar para a frente.